Em animes é bem comum um personagem se destacar mais do que o protagonista e ganhando bem mais fãs que ele. Só que em raros casos acontecem que de tanto esse personagem fazer sucesso, as pessoas acabam confundindo ele como sendo o protagonista da obra. E no vídeo de hoje eu vou tratar isso. Esse vídeo é uma parte 2 de um vídeo que eu já fiz sobre animes que enganaram você, onde você pensava que tal personagem era o protagonista, só que na verdade era outro. Só que nesse vídeo aqui vai se encaixar mais como você se enganou, já que esses personagens aqui, desde o começo o anime já indicava que eles não eram protagonistas, só que a gente acabou se confundindo por nossa própria culpa. Então se você tem interesse em saber quem são esses personagens, já vai ficando aqui no vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal para apoiar, e agora sem mais enrolação, né, bora pro conteúdo. O primeiro personagem dessa lista aqui, eu não sabia que as pessoas confundiam ele achando que ele era o protagonista. Só fui saber disso porque eu fui dar uma pesquisada. E é o Killua de Hunter x Hunter. Muitas pessoas pensam que o Killua é o protagonista dessa obra. E bom, pra quem assistiu a série, sabe muito bem que o Killua passa longe de parecer um protagonista. Sim, ele é um dos personagens principais, mas claramente quando você assiste esse anime, você percebe que o Gon é o protagonista. Até porque o Gon ali, ele aparece desde o início da história e vai até o final. Certo que tem alguns momentos que o Killua ganha destaque, tem até arco próprio, mas você, quando percebe pelos tipos de personalidade, tanto do Gon e do Killua, você percebe que o Gon é o protagonista. E bom, eu acredito que o motivo por qual muitas pessoas confundiram o Killua como protagonista de Hunter vs Hunter é pela questão do design. Se você pegar o design do Gon, ele é um design que condiz com o protagonista, porém o Gon usa cores verdes. E cores verdes já é ligada a personagens secundários, como por exemplo Mario e Luigi. Quando você olha para os dois, você já sabe que o Mario é o personagem principal e o Luigi é o secundário, justamente pelas cores. Mario usa vermelho e Luigi usa verde. Então quando a gente olha para o Gon não passa aquela impressão que ele é protagonista justamente pelas cores. Já o Killua, ele tem cores brancas e azuis, que querendo ou não, são cores que chamam mais atenção do que verde. E o próprio cabelo do Killua é um cabelo branco, que é um cabelo que por si só já chama muita atenção. Então eu acredito que pessoas que não conheceram a obra, que pegaram para assistir e só via imagens por aí, acabavam pensando que o Killua era o protagonista pela questão de design. Eu pelo menos acredito que esse é o motivo. E você antes de conhecer Hunter x Hunter, você achava que o Killua era o protagonista? Deixa aqui nos comentários. O próximo personagem também se encaixa no mesmo quadro que o Killua. E eu tô falando do Levi Arkman de Shingeki no Kyojin. Sim, muitas pessoas acreditam que o Levi Arkman era o protagonista dessa obra, quando Shingeki no Kyojin não era tão famosa como era hoje em dia. E cara, é bem plausível que as pessoas confundam ele com o protagonista. Principalmente ali quando só tinha a primeira e a segunda temporada. Porque quando nessa época falava de Shingeki no Kyojin, os primeiros personagens que vinham na sua cabeça era o Levi Arkman e a Mikasa. Justamente porque eles tinham mais destaque e eram personagens bem mais legais que o próprio Eren. E bom, na época quando falava de Shingeki no Kyojin, a primeira coisa que você lembrava era da luta do Levi contra a Titã Fêmea. Então era bem plausível que as pessoas se lembrassem mais do Levi do que do Eren. E outra coisa é a questão do design. O design do Levi, ele chama mais atenção. O Levi tem a cara mais fechada, tem aquele cabelinho partido, e já o Eren, ele tem uma aparência ali bem genérica com o padrão do anime. Não se destaca tanto que nem o Levi, porque por exemplo, o Levi, ele tem olhos mais fixos, né? Tem olhos assim mais fechados, o que chama bastante atenção. E pelo tipo de anime que é Shingeki no Kyojin, que é um anime mais violento, você vai acabar assimilando que o protagonista dessa série também é um cara que tem essa mesma pegada de ser uma pessoa mais agressiva. E bom, eu não cheguei a confundir o Levi na época, eu já imaginei que era outro personagem, mas é inegável que sim, é bem plausível as pessoas confundirem ele com o protagonista da série, porque ele chama bem mais atenção e querendo ou não, o Levi é um personagem muito mais foda do que o Eren. O próximo personagem, acredite se quiser, é o Gojo de Jujutsu Kaisen. Irmão, esse aqui eu dou razão a galera confundir. Porque se eu te perguntar, quando se fala de Jujutsu Kaisen, quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Vem o Gojo ou o Itadori? Eu sei que você vai responder o Itadori, mas eu tenho certeza que na sua mente é o Gojo, que é o primeiro personagem que vem na sua mente. Porque, gente, é inegável, quando se fala de Jujutsu Kaisen, o primeiro personagem que a gente se lembra é o do Gojo. Principalmente depois da luta que ele teve contra o Sukuna no mangá, onde foi um destaque muito grande que teve ali durante o ano de 2023 e principalmente depois da morte do personagem Satoru Gojo. Nessa época aí o Itadori nem tinha tanto destaque. O Itadori só começou a ter mais destaque em Jujutsu Kaisen ali no final do mangá, quando ele teve que enfrentar o Sukuna. Então quando se fala de Jujutsu Kaisen, você vai se lembrar logo do Gojo e não do Itadori. E até mesmo se você analisar toda a obra de Jujutsu Kaisen, você vai perceber que o Gojo ele tem bem mais importância
E é um personagem que as pessoas da própria obra tratam mais importante do que o Itadori. Sim, o Itadori é um personagem importante até porque ele é o receptáculo do Sukuna. Mas durante toda a trajetória de Jujutsu Kaisen, o Itadori não vai se destacando tanto. E quem acaba tendo mais destaque é o Satoru Gojo. E como eu falei, principalmente depois da luta que ele teve contra o Sukuna, ele acabou ganhando muitos holofotes e muitas pessoas ficando tristes e revoltadas, né? Quando infelizmente teve a sua morte. Então as pessoas confundirem o Gojo como o protagonista de Jujutsu Kaisen é algo bem plausível. E, inclusive, né, na primeira parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen que teve lá em 2023, o Gojo era o protagonista daquele arco. Então eu acredito que muitas pessoas que conheceram Jujutsu Kaisen por causa dessa temporada acabaram achando ali que talvez ele fosse o protagonista da série. Mas não, de fato é o Itadori. E é aquela coisa, né? O personagem fez mais sucesso do que o protagonista, por isso que causou esse efeito. E também, né, gente, vamos admitir, o Itadori é um protagonista ali meio fraco, né? Ele não se destaca tanto. A próxima personagem se encaixa no mesmo quadro da Marin. Para quem assistiu a parte 1 desse vídeo, eu citei que a Marin fez mais sucesso no anime por uma questão de vendas, já que ela chamava bem mais atenção. E aqui é o mesmo caso. E eu tô falando da Zero Two de Darling in the Franxx, que sim, acredite se quiser, a Zero Two não é a protagonista desse anime. O protagonista é o Hiro, aquele personagem ali que é meio chato, que às vezes até meio chorão. E bom, isso acontece por aquele fato da divulgação. É muito mais fácil de você lembrar de uma gostosa de cabelos rosas, traje vermelho que tem chifrinhos, do que um personagem ali que tem a aparência bem genérica de um japonês aleatório, como é o caso do Hiro. Então sim, quando Darling in the Franxx foi lançado ali em 2018, foi vendido mais a imagem da Zero Two. A Zero Two era a estampa desse anime que atraía as pessoas a querer conhecer Darling in the Franxx, que assim, mesmo sendo um anime que, sei lá, é meio meh, foi um anime que eu achei bem interessante de assistir e até gostei, tirando o final do anime. Quando eu fui assistir Darling in the Franxx, eu também achava que a Zero Two era a protagonista por conta que ela chama bem mais atenção. E admito pra vocês, eu fui assistir o anime por causa que eu vi uma imagem da Zero Two e achei ela muito bonita. E fui pesquisar qual anime era essa personagem e eu descobri que era o anime Darling in the Franxx. E quando eu assisti ali, eu também imaginava que ela era a protagonista, mas na verdade é o Hiro. E é aquela coisa, é a questão da divulgação. Animes precisam vender, e como o gênero de romance é um gênero que é mais voltado para homens, por uma questão estratégica de vendas, é melhor você destacar a personagem feminina, porque ela vai atrair mais os homens. Até porque, pô, qual é o cara que vai querer assistir um anime de romance onde a estampa do anime é o cara? Só se o personagem for muito bom. Mas como a gente sabe que geralmente os protagonistas de anime de romance sempre vai ser um cara ali meio tímido, meio sem graça, ele não vai vender o anime. Então o jeito é pegar a personagem feminina, que é a secundária, e destacar ela para chamar a atenção dos garotos, para eles quererem assistir a obra, né, e tornarem a obra mais famosa. E foi o mesmo caso que aconteceu com Darling in the Franxx e com Sono Bisque Doll. Então, para você que não sabia, a Zero Two não é a protagonista dessa obra. E o último personagem dessa lista, esse aqui vai surpreender vocês, e acredite se quiser, a Anya de Spy Family, ela não é a protagonista desse anime. E cara, eu juro pra vocês, antes de fazer esse vídeo, eu não sabia que a Anya não era a protagonista. Todos esses anos que Spy Family lançou, eu sempre acreditei que ela era a protagonista da série, mas não é. E bom, se a Anya não é a protagonista, a pessoa que fica com esse lugar é o Lloyd, até porque a Yor não se destaca tanto. O Lloyd é a protagonista de Spy Family, incrível que pareça. E é muito fácil confundir a Anya como sendo o protagonista da série, até porque, mano, olha o design. A Anya é o personagem que mais se destaca, até porque a sua fisionomia não bate com a dos personagens do anime, né? Ela tem uma fisionomia que é muito anormal, é uma criança que tem uma cabeça gigante. Então quando você olha pra Anya, pro Lloyd e pra Yor, você claramente percebe que a Anya é a protagonista justamente pela questão de design. E ela tem cores que chamam mais atenção, né? Como uma roupinha preta com detalhes amarelos e o próprio cabelo rosa, né? Que chama muita atenção de muitas pessoas. Já o Lloyd, ele é só mais um cara adulto ali que ele tem muita cara de ser um personagem de suporte. E a Yor, né? A personagem feminina ali que usa roupas pretas. A Yor também se destaca um pouco, mas ela não passa aquela impressão que ela é protagonista, justamente até porque a Yor é tímida. Então, tipo, é normal a gente confundir a Anya como protagonista. Até porque a maioria das coisas que acontece ali é envolvendo a Anya. E quem recebe mais destaque é ela. Até porque é ela que chama a atenção pra gente assistir o anime. As coisas mais engraçadas que vão acontecendo em Spy Family é justamente por conta da Anya. E somando ao fato que ela tem poderes psíquicos, né? E é engraçado ver a Anya lendo o pensamento das outras pessoas. Já o Lloyd é aquele cara ali mais normal, entre aspas, né? Que vai resolvendo os problemas ali, né? Sendo um agente secreto, mas não tem tanto destaque. O mesmo tempo de tela que o Lloyd tem, a
a Yor tem, e quem acaba ganhando mais tempo de tela é a própria Anya. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não li o mangá de Spy Family, só assisti a primeira e a segunda temporada, e todos esses anos eu acreditei que a Anya era a protagonista, mas de fato não, rapaziada. A gente foi enganado e quem é o protagonista de Spy Family é o Lloyd. E bom, rapaziada, chegamos no fim de mais um vídeo. E bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabiam que esses personagens não eram os protagonistas desses determinados animes? Deixa aqui nos comentários. Eu acredito que pelo menos a Zero Two e a Anya você achava que eles eram os protagonistas. Admite, não vai ter problema nenhum você admitir isso. Enfim, rapaziada, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E é claro, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, deixa sua inscrição se você gostou desse vídeo. E bom, é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.